Oi, pessoal! Durante o desenvolvimento de um sistema, geralmente nós vamos gastar mais tempo lendo o código nosso e de outras pessoas do que efetivamente escrevendo código novo. Assim, além de funcionar corretamente, um bom código também deve estar associado a características como legibilidade e facilidade de manutenção. Logo, o objetivo dessa aula é apresentar diferentes diretrizes para o desenvolvimento de um código limpo e organizado. Esse é um tópico muito importante, uma vez que o código está presente em quase todo o ciclo de desenvolvimento. Dessa forma, é importante focar na escrita de um código que seja fácil de trabalhar com ele, mesmo que isso demande mais tempo e trabalho. Assim, existem diversas recomendações de boas práticas que devem ser seguidas visando a melhoria da qualidade do código, reforçando que, não necessariamente, um código que funciona é sinônimo de um bom código. Um código de qualidade apresenta diversas características, dentre as quais podemos destacar ser compreensível por quem escreveu e por outras pessoas que vão utilizá-lo, ser confiável, ou seja, funciona conforme esperado em diferentes situações, é eficiente, utilizando da melhor maneira possível os recursos disponíveis, como processamento e memória, e, finalmente, ser extensível, ou seja, é fácil de ser modificado no futuro. Um código sem essas características irá demandar um esforço maior durante o desenvolvimento e depois para a manutenção e evolução. Logo, é um consenso que bons profissionais entendem a importância de se desenvolver um código de qualidade. Um código limpo, claro e fácil de ser entendido por todos é realmente muito importante. Mas, apesar de a maioria dos desenvolvedores saberem da importância de produzir um bom código, nem sempre será fácil alcançar esse objetivo. Prazos apertados acabam focando mais na funcionalidade do código do que efetivamente na qualidade. E em projetos muito longos, pequenas decisões que parecem sem importância naquele momento, como um Ctrl+C, um Ctrl+V, acabam se acumulando ao longo do tempo. E isso é um ciclo vicioso, onde a produtividade é afetada e, consequentemente, a pressão aumenta, afetando mais uma vez a qualidade do código. E esse ciclo vicioso às vezes é associado ao lema dos escoteiros: sempre deixe o acampamento mais limpo do que você o encontrou. Ou seja, devemos desempenhar um papel ativo na prevenção da degradação do código ao longo do tempo. Para isso, basta sempre ir melhorando um código um pouquinho de cada vez. Para alcançar um código de qualidade, nós vamos nos basear em regras e convenções já bem estabelecidas. Elas apresentam dicas relacionadas à nomenclatura, formatação, entre outros itens. E outro tópico que abordaremos em outra aula é associado ao pensamento de longo prazo. Ou seja, um código de qualidade também irá demandar um bom planejamento antes de efetivamente se iniciar a implementação. Vamos começar falando de algumas regras bem gerais. Primeiramente, podemos focar no uso do condicional if. O uso de vários ifs aninhados está associado ao que chamamos de complexidade ciclomática. E o nosso objetivo é ter uma complexidade ciclomática pequena. Você consegue imaginar o porquê? Um código com vários ifs aninhados é muito mais difícil de entender, testar e, consequentemente, modificar.
Outra dica é a definição de tipos específicos, como os tipos abstratos de dados, os TADs, seja usando structs ou classes, o que também vai tornar o código bem mais legível. Finalmente, o código também deve ser desenvolvido pensando em situações inesperadas, que será tópico de outra aula. Vejamos um exemplo bem simples associado à complexidade ciclomática. Você consegue inferir o que esse código faz? Apesar de ser um código razoavelmente simples, nós vemos que ele é um código difícil de se entender. Basicamente, esse código verifica se a palavra importante está na primeira linha do arquivo chamado arccam, que é passado como parâmetro. Você consegue pensar em formas que nós poderíamos fazer para melhorar esse código? Aqui temos uma pequena sugestão para estruturar melhor o código do exemplo anterior. Além de deixar o código bem mais legível, também podemos ver que esse código é mais fácil de ser modificado. Ou seja, a funcionalidade do código como um todo permaneceu a mesma, mas esse código agora é bem mais fácil de trabalhar. Aqui nós vamos estudar algumas regras apresentadas em um livro muito popular na comunidade, chamado Clean Code, ou Código Limpo. O livro foi escrito por Robert Martin, que também é muito conhecido como Uncle Bob. Ele também é coautor do Manifesto Ágil. Ele apresenta várias mudanças para se limpar um código e comenta como aplicar cada uma dessas sugestões a diferentes tópicos. Por exemplo, nomes, formatação, métodos, comentários e classes. Inicialmente, vamos abordar a questão da nomeação de diferentes itens. Tudo no nosso código possui um nome associado. Por isso, é algo tão importante. A primeira coisa que temos que fazer é definir a forma como os nomes serão declarados. Para isso, nós temos duas grandes vertentes: a declaração usando underlines ou usando camel case, para separar partes do nome. Qual seria a mais certa ou a mais recomendada? Não existe apenas uma resposta, mas o importante é que, ao iniciar um desenvolvimento, deve-se escolher uma dessas duas formas e ela deve ser usada em todo o programa. Para cada elemento diferente do nosso código, nós temos algumas recomendações específicas para nomeação. Para structs, classes, nós sempre queremos usar substantivos no singular. Por exemplo, podemos ter um struct ou uma classe chamado cliente, esporte, aluno, entre outros. Semelhante, para atributos, também podemos usar substantivos no singular ou no plural, caso aquilo represente uma coleção de itens. Podemos ter um atributo para o nome, para o número de jogadores, para o curso, ou uma lista que representa uma coleção de alunos. Finalmente, os métodos representam uma ação, e a primeira palavra deve ser um verbo no infinitivo. Então, nós queremos enviar um pagamento, fazer uma jogada ou calcular o RSG. É importante escolher nomes significativos dentro do contexto do problema e que sejam efetivamente fáceis de pronunciar, pois isso vai facilitar muito a comunicação. Além disso, uma correta padronização também facilita encontrá-los dentro do código quando necessário. Nesses exemplos, temos na esquerda um código não muito bom e que pode ser melhorado somente alterando os nomes envolvidos. Também não é recomendado adicionar o tipo daquela variável no nome
durante a declaração, pois pode acabar gerando inconsistências no futuro caso esse tipo seja alterado. Finalmente, a utilização de constantes é recomendada sempre que necessário, pois centraliza aquela informação e facilita a manutenção e uso. O nome de constantes no código deve ser relacionado ao que aquela variável representa e não ao valor que ela está guardando. Geralmente, o nome é definido apenas por letras maiúsculas ou colocando a letra K no início. Assim, em qualquer lugar do código que ela for utilizada, já é possível saber que se trata de uma constante. Como exemplo, nós poderíamos declarar uma constante chamada cor da fonte, ao invés de informar o valor que está sendo guardado naquela variável. Também poderíamos ter uma constante chamada K dias da semana. Nos próximos vídeos, iremos abordar os demais tópicos mencionados anteriormente. Entretanto, recomenda-se também uma leitura mais aprofundada pelo livro. Deixo aqui uma charge para reflexão. Que trabalhar no código, seja nosso ou de outras pessoas, não seja como uma aventura ruim, mas sim algo produtivo e motivante.